Técnico Thiago Nunes já recebeu o aviso. Ou vence domingo ou não treina mais o Grêmio. Pelo lado colorado, a situação também não é muito boa. Ontem o Internacional perdeu para o Palmeiras em casa, com gol no final do segundo tempo e deixou escapar mais uma vitória. O Inter ainda não venceu dentro do estádio Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, mas para tentar amenizar a falta de zagueiros, anunciou uma nova contratação na manhã de hoje. Muito bem, ainda vamos falar sobre Copa América, porque amanhã tem o pontapé inicial das quartas de final da competição e o Brasil estará em campo. E hoje tem mais rodada do Campeonato Brasileiro, são 3 partidas. E o líder do campeonato entra em campo para tentar mais 3 pontos. Muito bem, 15,8. Pelo menos depois de a gente abrir o programa sempre abaixo de 10, né? Hoje pelo menos. Ontem tava 9. Ultrapassamos a barreira 9, né? de 15, né? Ontem tava 9, né? Ontem tava frio, rapaz. Agora no sol até dá pra ficar sem a jaqueta. Terça e ontem foram dias assim um pouco mais complicados, né? Mas hoje a gente já tem uma temperatura agradável e o sol deu o ar da graça, né? Graças a Deus. Tava complicado, né, Filipinho? Sem o solzinho pra tirar o frio, tava difícil. Vamos passar na sequência os resultados do Campeonato Brasileiro? Vamos lá. Pode ser? Tô Assim buscando que você aqui, tiver tá na à mão. disposição, já pode mandar pra gente. Ontem foi praticamente toda a rodada, né? 7 jogos, começando pela derrota do Fluminense por 4-1 pro Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Só confirmar onde foi esse jogo, né? Porque no Maracanã não Acho que foi. foi no... Raulino de Oliveira em Volta isso aí. Redonda. É. Depois teve o Fortaleza vencendo a Chapecoense por 3-2. A vitória do Palmeiras em cima do Internacional por 2-1. O Bahia perdendo em casa para o América Mineiro 4-3. O empate em 0-0 do Santos com o Sport Recife na Vila Belmiro. Que fase do Santos, hein? Que fase do Santos. Corinthians 0, São Paulo 0 e Juventude 2, Grêmio 0, os resultados de ontem. Hoje, Filipinho, 4 da tarde, tem Bragantino e Ceará, é o líder do campeonato em campo contra o próximo adversário do Juventude no Campeonato Brasileiro. 7 da noite tem confronto de Atléticos, o Goianiense contra o Mineiro. E às 8 horas da noite tem Cuiabá e Flamengo. É o último jogo vamos ver, vai ser na Arena Pantanal, porque agora não tem mais jogo em Cuiabá pela Copa América, então não vai ter que jogar no Dutrinha, né? E aí já podem então marcar a data também para o confronto entre Grêmio e Cuiabá. Grêmio Cuiabá e Grêmio Flamengo. Exatamente. São 2 partidas que o Grêmio tem atrasado que ainda não tem data definida pela CBF. Muito bem. Então, aí um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, a situação. A classificação a gente pode trazer também na sequência, né? Para falar um pouquinho sobre esse momento complicado da dupla Grenal. O Inter ainda tem 9 pontos, né? Mas o Grêmio tem 2 pontos só na classificação. Trazer as situações da dupla e do Juventude pra gente fazer uma comparação. O Grêmio é lanterna, tem 2 pontos em 18 disputados. O Grêmio é lanterna da competição. É 11% isso? Isso, 11% de aproveitamento. Meu O Internacional é 14º colocado, tem 9 pontos. E o Juventude tá no G6. É 6º colocado com 12. O líder é o Bragantino, tem 17. O Atlético Paranaense é 2º, tem 16. Mesma pontuação do Palmeiras. O Fortaleza é 4º, tem 15. Santos é 5º, tem 12. Juventude é 6º, tem 12. O Bahia é 7º, tem 11. O Atlético Goianiense é 8º, tem 10. O Atlético Mineiro é 9º, tem 10, joga hoje. O Corinthians é 10º, tem 10. O Fluminense é 11º, tem 10. Flamengo, 12º, tem 9. Mesma pontuação do Ceará, que é 13º. Do Internacional, 14º. O Sport Recife tem 6. O América Mineiro é 15º. O América Mineiro é 16º, tem 6. E aí a zona do rebaixamento. São Paulo, 17º, tem 5. O Crespo tá encrespando a coisa pra ele, né? Rapaz. 18º é o Cuiabá, tem 4. A Chapecoense é 19ª, tem 4. E o Grêmio é o Lanterninha, tem apenas 2 pontos ganhos em 18 disputados, Felipe. Que coisa, né? E hoje ainda tem aí jogos de equipes que são da ponta de cima, como o time do Flamengo, né? Que, claro, precisa vencer também para subir, né? Mas é uma equipe que a gente entende que na reta final vai brigar pelo título da competição. E uma equipe que vem jogando pra nós, eu concordo, acho que foi o Adil que falou isso ontem. O melhor futebol do Brasil está sendo o Bragantino. Exatamente, que pode abrir uma vantagem bem considerável aí Vamos na confirmar ponta da aqui. tabela, né? A vantagem, o Bragantino tem 17, ele pode ir a 20, ele vai abrir 4 do Atlético Paranaense. Ele pega um adversário que evoluiu bastante, que é o Ceará, né? Mas o Ceará é 13º, que se vencer, jogando em casa, vai colar na hoje, Juventude. Tem o favoritismo, né? Tem o favoritismo. Bom, vamos lá, vamos falar de dupla Grenal. Agora, dupla Grenal. Dupla Grenal. Grêmio.
Internacional. Dupla Grenal. Patrocínio. Aparelho ortodôntico invisível e tratamento 3 vezes mais rápido. Fale com o Dr. TT Kerbis. Na Júlio Centro de Lajeado. Fone 3729-7092. Lifecom, parceiro Vivo Empresas. A melhor banda larga de Lajeado. Ligue 3729-8812. Vamos falar de dupla Grenal, já está com a gente o Moisés Eli. Ontem ele esteve no estádio Beira-Rio, contando a vitória do Palmeiras, né? Que coisa, o Inter perdeu com um jogador a mais na reta final do confronto. Estava bem acompanhado com Luiz Felipe Amorim. E ontem em Caxias o Grêmio perdeu por 2-0. Que rodadinha sem vergonha, hein, Moisés? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Felipe, boa tarde a todos os amigos ligados aí na rádio nessa quinta-feira. Foi realmente uma quarta-feira para esquecer, para a dupla Grenal, e eu acho que ontem, de alguma maneira, foi uma noite assim de uma decepção tão grande que para mim o Inter se despediu da chance do título do Campeonato Brasileiro e ficou bem claro que até o Grêmio se reorganizar, a não ser que o Thiago Nunes seja milagroso daqui para frente, porque se trocar o comando vai ter que se reorganizar, o Grêmio vai só lutar contra o rebaixamento. Esse é o grande problema da dupla Grenal para administrar agora, nesse restante da temporada. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito longo e o Campeonato Brasileiro ele é desgastante. Tem muito jogo quarta e domingo. E a rodada de ontem foi realmente muito difícil para a dupla Grenal, sob o aspecto técnico, pelos adversários que enfrentou e pelo momento que vive. O Internacional não vive um bom momento, o Grêmio vive um momento muito ruim também, péssimo, né? Porque o Grêmio afunda na zona do rebaixamento e após as derrotas, sinal de alerta ligado. Deixa eu falar do Inter, que confirmou o Bruno Mendes, oficialmente, 22 anos. Agora há pouco, né? E ele está nesse momento sendo apresentado. Bruno Mendes, zagueiro, uruguaio, 22 anos, ele assina contrato por 1 ano. O Internacional pagará R$500 mil para o Corinthians e 100% do valor salarial. O Inter não fala em valores de salário, mas é um jogador que não chega a ser tão caro. O Bruno Mendes, 22 anos, ele faz tanto a lateral direita como a zaga, mas principalmente para a zaga, porque o Internacional de lateral está bem servido. O Inter ontem, ele permaneceu do meio da tabela para baixo, ele é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. Nós temos alguns dados importantes nessa competição nacional, por exemplo, o Inter de 12 pontos ganhou 2 em casa, 2 derrotas e 2 empates. O Inter, a última vez que ganhou no Beira-Rio foi contra o Juventude. O Inter não ganha há 7 partidas em casa. Eu só preciso me lembrar aqui, eu acho que é Always Ready, Clássico Grenal e Vitória. E mais os 4 do Campeonato Brasileiro. Que coisa. Há 7 jogos o Internacional não ganha no estádio Beira-Rio. E desses jogos, nós temos derrota para o Vitória, derrota para o Grêmio e as 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. E pela força que a gente sabe que o Inter tem no Beira-Rio, a gente pode até buscar essas informações, mas eu não me lembro quanto tempo faz isso. Olha, que fica vencendo tanto tempo assim. Felipe, eu acho que nem quando o Inter caiu em 2016. Pois é. Teria que até buscar, porque o Inter fica muitas rodadas sem ganhar, eu acho que são 14, né? Mas o Inter tem muitas partidas fora de casa e depois volta a ganhar naquela partida polêmica contra o Santos. Mas é uma sequência de 7 resultados ruins da equipe do Internacional em casa. E ontem tem um aditivo a isso. O Inter não começa bem, toma o gol, o Internacional melhora, o Internacional empata a partida e fica com um jogador a mais. E tomou um gol de contra-ataque. O emblema do gol do Palmeiras é o trote do Patrick, né? Patrick troteando, não acompanhando o jogador do Palmeiras. Não tá bem, né, Patrick? Não tá bem. Aliás, fisicamente o Inter não tá bem. Não, o Inter não tá bem tecnicamente, fisicamente, mentalmente. Mas é que fisicamente, tecnicamente tem alguns outros fatores, esquema de jogo, o jogador se adaptar à função, mas fisicamente ano passado o Inter voava. Depois que o Abel assumiu, né? Depois que o Abel assumiu, ele conseguia fazer jogos mais parelhos. E aí é a perda do Cristiano, né? Mas o Internacional passa por um momento de crise nesse momento também. E além desse problema dos 30 minutos com um jogador a mais, de tentar administrar quando está no melhor momento, o Internacional toma esse gol, agrava a sua situação na tabela de classificação, estaciona do meio para baixo, é o 14º com 9 pontos, e agora já vê algum perigo nas próximas rodadas
de risco de ingressar na zona do rebaixamento. E eu já vou falar para vocês por quê. Corinthians, São Paulo e o Clássico Grenal. Desses 3 jogos, eu acho que só o Grêmio está jogando menos que o Inter. Porque o Grêmio ainda está jogando menos que o Inter. Mas o Corinthians está num momento melhor que o do Inter. O São Paulo, por mais que esteja na zona do rebaixamento e vive uma crise também, eu acho que está jogando um futebol melhor. E são adversários muito perigosos. São clássicos muito difíceis de o Internacional encarar. E o Clássico Grenal, ele nunca tem lógica. Não dá para se dizer, o Grêmio pode ganhar domingo, o Inter pode ganhar no fim de semana, quem é que vai chegar melhor? Não, ele não tem lógica. Então é um resultado que não dá para contar. Por isso que o Internacional começa a se preocupar também com a ponta de baixo do Campeonato Brasileiro. Anunciou o Bruno, mas perdeu o Caio Vidal. Olha o problema que tem o Diego Aguirre para escalar o time no próximo domingo. Aliás, no próximo sábado, às 9 horas da noite, contra o Corinthians. O Caio Vidal, Filipinho, ontem, para quem não lembra, ele sofre o pênalti, o jogador é expulso e ele era o cara que abria a defesa do Palmeiras, que parecia ser impenetrável. E que foi o destaque contra a Chapecoense também, né? E daí, Filipinho, ele só não joga contra o América porque ele está expulso. Ele agora vai ficar, pelo problema do cartão, fora da partida também. É um problemão que o Aguirre tem para administrar, na medida que o Galhardo também deve ficar de fora. Ele sentiu uma pancada no joelho, ontem não jogou, a tendência é ficar de fora também do jogo do próximo sábado. Então não são poucos problemas não que terá o Aguirre para administrar no próximo fim de semana. Dentro daquele número de jogadores que o Internacional poderia perder, ele perdeu só o Caio Vidal. Mas para o esquema tático do Internacional, o Caio Vidal, nesse momento, ele é fundamental para quem precisa fazer vitória, para quem precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Tem muito trabalho pela frente, o Diego Aguirre, e ontem uma constatação e uma cobrança do torcedor do Internacional que ela foi muito grande. A não participação do Maurício. Ele era um dos jogadores que conseguia fazer a diferença, ele escala Johnny e Rodrigo Dourado alinhados e fez 2 trocas, né, Amorim? Isso, apenas 2. Ele coloca o Vinícius Melo e antes do Vinícius... Bosquilha. O Bosquilha. Poderia ter feito mais 3 trocas. E ele prefere... em alguma parte, eu concordo com ele. Tinha só guri no banco ontem. Mas o Maurício poderia ter entrado. Eu teria colocado, inclusive, o Maurício antes do Bosquilha. Teria colocado os 2. Mas eu teria colocado o Maurício antes, porque o Internacional era dependente de um jogador para fazer a função de armador. Uma noite que preocupa o torcedor do Internacional e coloca mais pressão no grupo e também na direção colorada. Um dado incrível, 13º pênalti que bate Edenilson e o 13º convertido. É impressionante a calma e a tranquilidade que o Edenilson vai para a bola, né? Ontem bateu na asa de novo, né? Ele tira o goleiro da jogada, arrisca o chute e bate sempre no ângulo. Então virou uma tônica do Internacional. Quando tem um pênalti, o Edenilson bate e faz. Ontem converteu mais uma vez. Foi realmente um resultado que a gente sabe que pode acontecer, mas com o andamento da partida e do jeito que a coisa se encontrava, depois de fazer um gol e ter um jogador a mais, aí, claro, a derrota ela foi muito dolorida para o torcedor do Internacional. Mas, Felipe, tu não pode, quando tu tem um jogador a mais, tá jogando em casa, tu não pode tomar um gol de contra-ataque. Eu sei que acontece, de tempos em tempos acontece, mas pela fase, pela necessidade do resultado, não poderia ter tomado. Mata a jogada, faz outra coisa, arrisca alguma coisa. O Internacional meio que assistiu o time do Palmeiras fazer o gol da vitória. E foi um baita achado, né? A gente fez uma pesquisa ontem, todo mundo narrou o lance para fora. Todo mundo, porque ele errou o chute, eu tô na linha do chute. E ele na entrevista depois, confessou que errou. Confessa que erra, a bola bate no pé dele e vai morrer no gol. E daí entra por cobertura, né? Porque da nossa posição, a bola parecia que tinha ido para fora. Entre as boas notícias do Internacional, o goleiro de novo. Foi muito bem, Daniel. 2 defesas milagrosas, mais pelo menos umas 2 defesas importantes, mas tem uma que ele pega do Veiga, que aí tudo bem, tem a contribuição do Veiga que perde a chance, mas foi uma defesa muito importante. Ele acredita no lance, a maioria dos goleiros ali desiste, né? E o Veiga não vê a aproximação dele, ele cresce e faz a defesa. E ficou um pouco mais dolorido também para o Inter, pelo fato de o Palmeiras ter jogado somente com um jogador titular. Isso ficou brabo. Ficou ainda pior, né? Porque a gente, tudo bem, no segundo tempo até ele incrementa um pouquinho mais com jogadores titulares. Mas é um time bem descaracterizado esse Palmeiras. Assim como já tinha sido o Atlético Mineiro, né? O único titular do Palmeiras era Gustavo Scarpa.
Que também não é assim um titular absoluto. que Não, ele vem jogando. varia com o Veiga. Ele vem oscila, jogando assim, e vem né? sendo importante. Mas o ataque com o Daverson, que voltou de empréstimo há menos de um mês, e não tinha o Rony no banco, o Luiz Adriano no banco, essa gurizada aí não entrou. É. Pois é, que coisa. O único titular que entrou de fato é Gabriel Menino. Esse é titular. O Gabriel Menino e o Felipe Melo tá jogando de zagueiro, né? Isso. Entrou também no segundo Ele tempo. entrou de zagueiro, mas porque também teve a expulsão do zagueiro do Palmeiras, né? O Benjamin Kusevich. O planejamento ontem do Palmeiras, antes do confronto, era usar só o Scarpa dos titulares. Não era colocar ninguém. Como apertou o jogo, daí eles colocaram... No segundo tempo o Inter cresceu muito, né? O Inter jogou melhor que o Palmeiras. Mas não matou. Não fez o gol. Não teve também muitas chances claras, mas quando teve, apareceu o Jailson, quando teve, não fez, quando teve, não matou. E daí futebol é aproveitamento. O Palmeiras foi lá e aproveitou, por mais que também no segundo tempo, em pelo menos 2 contra-ataques, o Palmeiras já tinha tido chance para matar o jogo ou para passar na frente. Mas foi um resultado realmente muito ruim do Internacional. Bom, vamos passar para o outro lado, que a situação ela é ainda pior, né? Em termos de tabela de classificação. Claro que são 2 jogos a menos, mas o Grêmio tem apenas 2 pontos, são 11% de aproveitamento. Eu acho que, pelo que se desenhou ontem, mas eu acho que o Thiago Nunes chegou a ser demitido e aí eles resolveram manter ele, porque reunião de 1h30, eu acho que tinha gente pendendo para a saída dele ainda ontem. Felipe ficou estranho e na entrevista coletiva do Marcos Hermann, as primeiras 3 respostas, elas são mais caóticas ainda. Sabe quando o cara ele se manifesta sem ter certeza do que ele está falando? Foi o Marcos Hermann, pode pegar, pode reproduzir. É impressionante. Primeiro que ele fala o seguinte, o Grêmio, nós estamos muito frustrados e extremamente arrasados pela maneira como o Grêmio está se comportando no Campeonato Brasileiro e zona do rebaixamento, última colocação, nós temos que mudar. Depois ele fala, na segunda intervenção que ele faz, após a segunda pergunta, na sua resposta, ele fala que o Grêmio precisa ter uma postura diferente. O Grêmio precisa ter uma modificação. A gente precisa mudar urgentemente. Quando ele fala isso, ele não assegura em nenhum momento a permanência do Thiago. E daí já vem uma terceira pergunta. Escuta, mas e aí, o Thiago vai ficar ou não? Não, o Thiago fica. Nós estamos bancando o Thiago. E daí o pior, Filipinho. E o presidente depois também dá guarida para essa declaração do Hermann. Ele disse, nós acompanhamos o trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito. Joga a culpa no grupo de jogadores. Porque é isso. Quando tu fala que o teu treinador está trabalhando bem, de quem é a culpa quando o resultado não está chegando? É do grupo. Foi isso que a direção do Grêmio fez ontem. Eu achei que se tivesse ficado quieto, teria sido melhor, viu? Foi isso. Coloca só o Thiago lá para a entrevista. E chama atenção também a declaração do Jeromel, né? No final do jogo, o Jeromel estava apavorado. O Jeromel estava assim meio pasmo, né? Conversando, falando. Então foi uma noite que o Grêmio perdeu de novo do Campeonato Brasileiro. De 6 partidas, o Grêmio tem 4 derrotas. Que o grande detalhe é que no jogo todo o Grêmio não tem chance para ganhar o jogo, ou chance para fazer gol, né? Não, em nenhum momento a gente olha o Grêmio jogar e tu pensa, opa, o Grêmio vai ganhar hoje. Não. Ele não passa essa impressão. Não. O Grêmio não passa a firmeza para o seu torcedor. Isso é preocupante. Até quando o jogo está 1-0, Filipinho, e o Grêmio fica com muita posse de bola no segundo tempo, quem é mais perigoso é o Juventude. O Juventude é sempre mais perigoso que o Grêmio. O Chapecó trabalhou muito mais. O Carné praticamente não trabalhou no jogo. Felipe, é o segundo jogo seguido que o Grêmio não tem resultado e o Chapecó é o melhor do Grêmio. E daí muitas cobranças, né? Muito torcedor defendeu ontem que não teve uma grande surpresa, porque ele escalou o Paulo Miranda e o Rafinha. E realmente o Paulo Miranda participa do primeiro gol, ele tira mal, e o segundo gol ele entregou. Então ele participa efetivamente do resultado negativo do Grêmio. Foi muito cobrado ontem o zagueiro Paulo Miranda. 6 jogos, 4 derrotas, 2 empates. Maior crise do Grêmio desde 2004. O Grêmio nunca passou por uma crise assim. Por que eu cito aqui 2004? Porque em 2004 o Grêmio foi rebaixado, mas em nenhum ano do Campeonato Brasileiro o Grêmio jogou 6 jogos e não venceu nenhuma. Nunca aconteceu. Olha só. Superou 98, superou todos os anos, quando o Grêmio também começou muito mal a competição nacional. A direção está bancando o Thiago Nunes, mas ela banca, Filipinho, até domingo. Porque tanto o presidente como o Hermann, eles são categóricos. O Grêmio precisa ganhar o jogo no próximo fim de semana. Se não ganhar, o Grêmio vai mudar. Deve mudar o treinador.
Não sei daí se é aquela declaração para ter um fôlego e o Grêmio contratar alguém até o próximo fim de semana. Pode ser isso? Pode ser. A gente vai ter uma resposta dos jogadores também, né? A gente tem que entender se essa é uma declaração assim para criar uma nuvem de fumaça. Vamos dar uma declaração aqui para que o torcedor do Grêmio fique mais tranquilo, até domingo é um ultimato, ou se de fato o Grêmio já está no mercado para tentar um novo nome. O Grêmio, eu acho que ele fez uma análise ontem de mercado e preferiu, num primeiro momento, a continuidade do Thiago Nunes. Mas a direção deve estar sabendo que já não tem mais clima desde a partida contra o Sport, não ganhou no fim de semana, não ganhou ontem, o Grêmio afunda. O Grêmio pode jogar sem retrovisor nesse momento, né? Não tem ninguém atrás dele, né? Ninguém Só atrás tem do na Grêmio. frente. Pé no bucho e acelera, tenta alguma coisa. O Grêmio é o último, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Lembram a última vez que a direção do Grêmio, e daí não era essa a direção, ela coloca o treinador na prensa? Já vou lembrar aqui para o ouvinte, 2008. O Paulo Odoni é o presidente do Grêmio e no domingo o Grêmio é eliminado do Campeonato Gaúcho pelo Juventude e na quarta-feira pelo Atlético de Goiás. Me recordo, trabalhei Na Copa do Brasil. Jogos, trabalhei nos 2 jogos. E daí o Paulo Odoni vai para a coletiva antes do Celso Roth e fala o seguinte: conversei com o Celso lá dentro, mas foi combinado, né? E eu já disse para ele, se o Grêmio não ganhar sábado à noite no Morumbi do São Paulo, ele tá fora, e ele sabe disso. E daí o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Chegou a liderar, né? Tirou aquela pontuação de 11 ou 12 pontos do São Paulo, depois até foi vice-campeão, São Paulo ganhou na reta final. Mas o Grêmio conseguiu se reabilitar. Mas eu lembro claramente que a última vez que eu vi isso acontecer foi 2008, com o Paulo Odoni, que ele vai e fala, ou o Celso Roth ganha, e ele não fala o Grêmio, ele fala ou o Celso Roth ganha, ou ele tá fora. A mesma coisa que a direção do Grêmio fez ontem. Imagina como é que tá a confiança do Thiago Nunes para domingo, né? Ficou ruim o clima. Ficou. Eu acho que a disposição dos jogadores, a gente vai também tentar entender o que eles querem, né? Porque às vezes tem isso, né? Às vezes o recado vem. E aí, qual é que vai ser a postura dos atletas domingo? Vamos combinar, eles sabem que é uma postura para salvar o técnico, ou não. Mas Eles vão ter que jogar pelo Thiago. Mas, Felipe, eles vão ter que jogar por eles também, né? Com certeza. O Grêmio, até para recordar isso para o nosso ouvinte, o Grêmio, dos times grandes, é o único time que não repactuou salário e não pediu desconto para o grupo de jogadores. O Grêmio parcelou um valor referente a luvas no começo da pandemia e já pagou em novembro passado. O Grêmio antecipou o pagamento com o dinheiro do Everton Cebolinha. Então é um dos poucos times que tem uma gestão, uma gestão empresarial sólida. E agora o grupo de jogadores também precisa dar um resultado. Mas eu acho que quem realmente está com a faca no pescoço subiu no telhado do homem. É o Thiago Nunes. Eu achei que ele cairia ontem já, depois da demora. Mas acho que ele teve uma sobrevida ainda até domingo. Talvez nessa análise de mercado aí que tu falou, ganhou uma sobrevida aí, né? Tem uma outra informação, Filipinho. Essa é uma informação bem delicada de debater, mas parece que ela tem muita força interna na direção do Grêmio, porque a pressão... Para explicar para o ouvinte, quando o Renato sai, tem uma parte que quer a saída e uma parte que não quer a saída. E agora a parte que não queria a saída do Renato, ela quer a saída do Thiago Nunes, independente do resultado no próximo domingo. Ela quer que ele saia no próximo domingo. Ou antes do próximo domingo. E a pressão realmente, ela é uma pressão gigante. Pressão interna pela saída do técnico gremista. Felipinho, só pra gente completar as informações do Grêmio, o Grêmio vai disputar o Campeonato Mundial, viu, de clubes. Do Futebol 7. Futebol 7. Já que o Grêmio foi campeão da Liga das Américas, o torneio mundial de clubes será disputado em Porto Alegre entre os dias 19 e 22 de novembro no ginásio Tesourinha. Mais 3 equipes estão já confirmadas: a Lazio da Itália, o Sidekicks do México e o atual campeão do mundo, o Titãs da Rússia. Muito bem, fechamos aí a primeira parte do programa. Na sequência voltamos com mais Independente Esportes. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Água mata a sede, faz a gente revigorar, limpa, hidrata, nos abraça. Quando for beber esse líquido que você toma e nem percebe, para pra pensar, para pra sentir cada gole, para pra valorizar. Água da Pedra. Sinta a água.
Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção. E ligue 3710-2007. Na Rádio Independente, Independente Notícias. Independente Notícias. Independente Notícias. Patrocínio Desco Super Atacado. Sempre tem desconto aqui. As buscas por sobreviventes do desabamento na região de Miami, na Flórida, foram suspensas temporariamente hoje como medida de segurança pelas equipes de resgate. Por conta das chuvas e dos trabalhos de escavação, foi identificado o risco de que parte da estrutura, já prejudicada pela queda, possa tombar ainda mais, pondo em risco socorristas. Até o momento, 18 corpos foram encontrados nos escombros e ao menos 145 pessoas ainda estão desaparecidas. A Amazônia teve 2.308 focos de calor em junho, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Este é o maior número de queimadas desde 2007 para o mesmo mês comparado com os anos anteriores. O dado foi divulgado hoje. Junho de 2020 já havia registrado recorde histórico em focos de calor para o mesmo mês, mas os registros em junho deste ano foram ainda maiores, representando um aumento de 2,6%. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma nova fase da operação para combater os conflitos indígenas registrados desde o ano passado na reserva do Carreteiro, localizada no município de Água Santa, no nordeste do Rio Grande do Sul. A força-tarefa, que recebeu o nome de Guerra e Paz, mobiliza 200 agentes federais, 130 militares, 16 civis e servidores da SUSEP. Pelo menos 77 ordens judiciais foram cumpridas, sendo que 28 delas são de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão. As forças de segurança percorreram as ruas das cidades de Água Santa, Tapejara, Ibiaçá, Santa Cecília do Sul, Getúlio Vargas e Passo Fundo, todas na região norte do Rio Grande do Sul. 2h05, 16 graus e 8 décimos é a temperatura. No site do IMEC Supermercados, você compra de onde quiser e retira na loja da Matriz no horário que ficar melhor na sua agenda. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente. E está marcado para amanhã o lançamento dos passeios comemorativos do Trem dos Vales edição 2021. O evento será às 3 horas da tarde na Vinícola Geller, na cidade de Guaporé. A solenidade contará com presença da imprensa, autoridades da Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Amturvales, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, Rumo Logística e representantes dos municípios de Colinas, Dois Lajeados, Estrela, Guaporé, Mussum, Roca Salles e Vespasiano Correia. Para 2021, a expectativa da coordenação do Trem dos Vales é realizar mais de 30 passeios nos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, no trajeto entre Mussum e Guaporé pela Ferrovia do Trigo, com a possibilidade de transportar mais de 20 mil turistas. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 3 horas. Um recado importante do IMEC Supermercado para quem gosta de comodidade e praticidade. Experimente fazer suas compras de supermercado online. Isso mesmo. No Compre Online IMEC Supermercados você compra de onde quiser e recebe com toda a segurança na sua casa ou retira na loja no horário que ficar melhor na sua agenda. Os produtos são cuidadosamente separados e embalados. Acesse agora superimec.com.br/compre online e experimente.
Quiropraxista Eduardo Barzotto. Recupera a mobilidade articular, diminui tensão muscular, equilibra a carga sobre os discos, diminui a pressão sobre os nervos, trata problemas como hérnia de disco, dor ciática, tendinites, dores de cabeça e também atua na prevenção desses problemas. Quiropraxista Eduardo Barzotto. Atende na Plena Espaço de Saúde. Em Lajeado, em frente ao Tabelionato Klein. Agende já sua consulta. 99994 4057. Comer uma maçã, um churrasco, mastigar a sua comida favorita é um desafio para você? Mastigue melhor com o Centro Odontológico Andréia Nonemacher. Realize o sonho do seu implante ou prótese dentária com a doutora Andréia, que entende de cuidar de você e entende de implantes e próteses dentárias. Anos de experiência e muitos clientes felizes com sua saúde bucal reabilitada. Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. Realce a beleza do seu olhar com óculos da Óticas Lauro. Confira os lançamentos e as promoções imperdíveis e apaixone-se por cada detalhe. Aproveite as condições de pagamento super facilitadas. Venha para as Óticas Lauro e faça um teste de visão gratuito em uma de nossas lojas. Óticas Lauro, a beleza está no olhar. Em Estrela Teotônia, Venância e Caxias do Sul. óticaslauro.com.br. Já pensou em usar um aparelho ortodôntico invisível? Fale agora mesmo com o Dr. TT, referência no Brasil em tratamentos Invisalign, com mais de 300 casos. Marque sua avaliação pelo 3716-1021. Siga @Dr. TT Kerbis no Insta. Precisou de farmácia, tá aqui. Precisou de remédio, tá aqui. Chame a farmácia Preço Popular. Ligou, pediu, tá aqui. Em Lajeado, ligue 3710-2989 e a gente entrega pra você. Teleentrega Farmácia PP 3710-2989. Chame a farmácia Preço Popular. Ligou, 3710-2989. pediu, tá aqui. Energia solar, economia e sustentabilidade andam juntos. Leve sua conta de energia na Caseg e os profissionais irão analisar e apresentar a melhor solução. Com a instalação de placas fotovoltaicas, você irá economizar em pouco tempo todo o valor investido. A Caseg é o integrador oficial da WEG para Lajeado e região. A WEG é referência em tecnologia. Linha completa para instalação em sua residência, comércio e indústria. Caseg, há mais de 30 anos trazendo a inovação para o mercado. Visite-nos na Duque de Caxias, Lajeado, ou ligue 3714-4962. Uai, a Ortobon de Lajeado tá fazendo caipirão e a caipirinha um casar perfeito, ai! Toda a linha ouro de colchões com até R$1.500. Eita, descontão banso! Vou agora pra Ortobon. Vou trazer minha querida pra perto de mim, pelo menos na hora de dormir, né? Própolis em cápsulas. Apresenta a ação antibiótica natural. Equilibra o sistema imunológico. Apresenta a função antioxidante e anti-inflamatória. Você encontra na Vital Derme Farmácia, Rua Bento Gonçalves 801, Edifício Albert Sabin, fone 3714-6493, WhatsApp 98179-1178. Na Rádio Independente, Independente Esportes. São 2h11, nós estamos de volta. Estamos de volta. Cadeira nova, né, Felipe? Isso aí, tem que se acostumar, né? Acostumar, quase que eu fui. Quase que eu fui, Adil. Que maravilha, hein? Lagevale Materiais de Construção, torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Lagevale nos fundos da Vale Cross, bairro Americano e Lajeado. O telefone é o 3710-2007. Mercado 2 Guris, hortifruti, açougue, padaria, mercado completo é 2 Guris, em frente ao Sicredi, na principal de Conventos em Lajeado, Mercado 2 Guris, sob nova direção. Centro Odontológico Andréia Nonemacher.
Conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal que você procura. Centro Odontológico Andréia Noneimacher, no centro de Lajeado, ligue 3729-5810. NET, banda líder é NET. A banda larga da NET tem fibra ótica desde sempre e é líder em ultra velocidade. Assine já, ligue 0800 720 1234 e consulte condições de aquisição. Calber Fardamentos Esportivos, time sem camisa já era, ternos esportivos, camisetas promocionais e institucionais, tabelinha perfeita entre custo e benefício. Ligue 3716 na segunda parte do programa, já contamos com os nossos comentaristas, Jaci Preto e Adil César. Jaci, o que mais te preocupou no Inter ontem? A falta de finalização com tranquilidade. O Inter cria. Eu achei que ia dizer tudo. Não. O Inter, eu acho que o Inter fez um bom jogo, Adil. Não, isso ele tá guardando pro Grêmio, Adil. O Inter fez um bom jogo. Só que o Inter não sabe fazer gol. Tem dificuldade para botar a bola para dentro e não é de agora. Olha, o Galhardo teve 2 chances, uma melhor que a outra, cara a cara com o goleiro, não faz. Depois vai para o microfone, aí bota o verbo. E outra foi a mesma coisa, a bola passa aqui, trabalha lá e não tem a finalização. Não sei o que está vendo, se é falta de tranquilidade, a moçada está agarrada em algum problema, mas não faz gol. E quem não faz gol acaba pagando o pato, porque dá uma vacilada contra quem sabe, 2-1. Foi isso que aconteceu. E era o time reserva do Palmeiras, né, Jesus? É que, na verdade, essa coisa de reserva, coisa de titular, nós estamos discutindo aqui várias vezes essa questão de jogador fulano de tal é titular. Titular se o momento dele é bom, não, mas é titular pelo currículo, pelo que fez, pela quantia do dinheiro que foi gasto para contratar. Depois nós chegamos no Grêmio. O Grêmio tem uns 2 ou 3 que vieram bancados por muito dinheiro e que estão só discutindo com os adversários. Ontem, tu é testemunha, Amorim, também. Quando... Eu não fiz o jogo, tá? Eu fiz o jogo do Grêmio depois. Mas quando surgiu a escalação do Internacional, o que eu botei no grupo, vocês lembram do esporte? Sobre o Johnny e o Dourado juntos, E o Dourado né? juntos. Não pode jogar os dois juntos. O Inter não tem criatividade. Eles são da mesma função, né, Edil? Não tem criatividade. E aí eu vindo pra cá, já me preparando pra acompanhar o jogo do Grêmio, o Jaci falou o quê? Quando voltou o time do Palmeiras, olha, saiu o Breno, uma coisa meio estranha. Não sei se saiu machucado. Mas o Jaci, quem é que salva o Inter? Não é o próprio Inter, não é o Aguirre. É o Abel Ferreira quando ele tira o Breno. Breno é o cara que tá espetando o Internacional no contra-ataque, apertando, aí sai o Breno. Só se deve ter saído machucado. Eu vi que vocês comentaram até que poderia ser uma lesão, alguma coisa. A gente não tem esse tipo de informação, mas é estranho, né? Porque o Jaci comentou, o Jaci falou um comentário a respeito da situação do Breno. Aí daqui a pouco ele não volta no segundo tempo. Aí o que aconteceu? O Inter melhorou, mas não melhorou porque não mudou o time. O Aguirre tomou um primeiro tempo ruim e não mudou. Aí mudou porque saiu o Breno. Né? E aí aliviou o Internacional. Mas eu achei o Aguirre muito cabeçudo. Começar com 2 volantes, manter os 2 volantes na volta do segundo tempo, eu achei ele muito cabeçudo. Tinha que ter mudado. Ele tomou um vareio assim de tático. Ele não criou nada e continuou com 2 volantes. Eu achei ruim a escalação dele. Então foi realmente... E aí perdeu o jogo daquele jeito, no contra-ataque, né? Com um jogador a mais. Numa bola que estava no pé do Inter, né? Pois é. Tava no pé do Inter, mas aí lá no meio de campo, eu sei, mas é um contra-ataque rápido. O time do Palmeiras tem qualidade, o jogador que tem qualidade joga assim, né, Jaci? faz o diferente. O Palmeiras, por incrível que pareça, ele joga assim. Ele é meio pragmático. E eu achei que o cara tinha dado um toquezinho por cima para não haver o contato com o goleiro. Ele vai lá na entrevista e me disse que fez sem querer. Então eu estou elogiando o cara, porque quando a bola veio e o goleiro saiu, eu pensei, ele deu o taco na bola para não ter o choque com o goleiro, porque ele poderia ter o choque com o goleiro. E aí a bola subiu e caiu dentro. Na entrevista, foi sem querer. Eu queria fazer tanta coisa sem querer para dar tão certo como deu aquela. Né? E ela cai dentro do gol. Pelo amor de Deus, ela subiu lá em cima. Mas quem tava no estádio, olha... parecia que ela ia pra fora. De tudo, o que mais me preocupa, porque eu acho que perder pro Palmeiras não vai ser o fim do mundo, assim como o Inter pode ir no segundo turno e ganhar lá em São Paulo. Sem ganhar em casa. Né? Mas é isso que me preocupa. É isso que me preocupa, porque pode ir lá e ganhar do Palmeiras em São Paulo, também não é nenhum absurdo. Acho difícil. Não, tudo bem, Edil, mas o grande problema é em casa. O Inter sempre foi muito forte no Beira-Rio. E tem, na verdade... No passado, o Inter era muito forte. E tem, na verdade, nessas equipes, nesses jogos não ganhos em casa, tem Sport Recife, Ceará. E naquele dia do Ceará, inclusive,
Poderia até ter acontecido coisa pior enquanto no Ceará. E tem o Vitória, que eliminou o Inter em casa. 3 Copa do Brasil, ainda com a vantagem do Inter no jogo da ida. E Jaci, como eu disse, tu pode perder pro Palmeiras. Só que agora a gente já está falando de 2 adversários que vieram ao Beira-Rio e que são de confronto direto para brigar por título, que é o Atlético Mineiro. Palmeiras, Aí já preocupa. Quando tu perde 2 a fio assim, aí já tem preocupação. Né? Então, o Inter hoje tem 9 pontos, mas tem 24 jogados, né? Ele jogou 24 pontos e tem 9. O Grêmio jogou 18 e tem 2. Quer dizer, vamos elogiar alguém aí? Podemos elogiar o Juventude, né? Que tem 12 pontos. E mais, hein? E com o elenco, tô ressaltando o elenco que tá na sexta colocação. O goleiro do Juventude só fez intervenção. Ele tem 2 defesas no primeiro tempo de chutes do Douglas, fraco, ainda que ele não pegou legal na bola, que foi fraco. No mais é só intervenção. O goleiro do Grêmio ainda, além dos 2 gols, que ele não teve culpa nenhuma nos gols que tomou, ele teve 3 defesas ainda para evitar, e tem uma cabeçada na cobrança de um escanteio, que se ela tem a direção do gol, é 9 pau. O Grêmio não criou nada, o Grêmio só tapeou. O Grêmio fez ontem o seguinte, Adilson, ele fez 2 toques de sábado de manhã contra o Juventude. Aliás, que tapinha e nada. Já sei. O Juventude, ele fez um jogo muito controlado. Ele ficou toreando o Leão e cansou ele. Foi isso que o Juventude fez com o Grêmio. Marcou bem. Ele deixou o Grêmio tocar e não tinha espaço, e o Grêmio ia lá, voltava e tentava infiltrar, não conseguia, e o Juventude bem postado, até que o Grêmio cansou. O Grêmio não conseguiu, cansou não, o Grêmio terminou a paciência do Grêmio. Aí o que o Grêmio fez? Começou a precipitar a bola. Aí o Grêmio tentou atalhar o jogo, porque não cansou do tic-tac, não conseguia fazer, aí começou a entrar o contra-ataque do Juventude. Então o Juventude ele fez isso. Ele conseguiu esgotar a paciência do Grêmio, né, na tentativa da infiltração, e aí o Grêmio começou a precipitar a bola. O jogador assim, agora chega, vão tentar alguma coisa. E aí começa a entregar a bola para o Juventude. Né? Esse é o jogo do Juventude, no contra-ataque. Né? Ele pegou o Grêmio de jeito, jogou dessa forma. Aí o Grêmio desencaixou um pouquinho. Né? Quando o Grêmio toma o primeiro gol, parece que, sei lá, caiu um caminhão de brita nos jogadores. Eles se enterraram, eles ficaram de um jeito assim abalados, já não tinham mais desempenho nenhum. Os jogadores ficaram muito assustados, por quê? Já estavam vendo a derrota. É impressionante como se abalou o Grêmio quando tomou o primeiro gol. O primeiro tempo o Grêmio tem que agradecer o Castilho, dar um chute no canto, o Chapecó fica cristalizado, né? Ele trava e a bola passou do lado da trave, passou no meio das pernas, eu acho, do Paulo Miranda ou do Jeromel. Então, o primeiro tempo já foi meio que uma dádiva. O segundo tempo foi meio em banho-maria, né? O Juventude foi levando o jogo como ele quis. Mas para falar um pouquinho em relação aos adversários da dupla Grenal, porque daí a gente tem que falar um pouquinho do desempenho da dupla, que é uma coisa que a gente questiona muito nesse momento, e não é à toa que o Inter está estacionado, e da ponta de baixo para baixo o Grêmio é o lanterna. A gente vê o Palmeiras jogar ontem com um titular, e é o Scarpa, que não é um titular assim absoluto, mas era o mais titular dos 11 que entraram em campo. Só que tu vê um Palmeiras que ele tem um duelo contra o Internacional, que ele coloca 2 jogadores lá na frente, o Breno Lopes. Ele coloca mais o Scarpa com o pé trocado no outro lado. Ele deixa o Veiga flutuando, o Daverson do centroavante, e ele vai jogando. E ele joga rápido. A bola vem e ele atira a bola. Os caras têm drible e vão para cima. É muito lento. O time do Inter é muito lento, a transição é muito lenta. O Inter depende hoje do drible do Caio Vidal, que não é um grande driblador, mas é o que mais dribla. O Inter é muito lento, não tem transição. Depois ele foi melhorando no jogo, encaixou um pouco mais, já melhorou no final do primeiro tempo, depois no segundo. Mas também, nós temos que pegar aqui, antes do gol do pênalti, o Palmeiras perde 2 gols incríveis. O Veiga perdeu dentro da pequena área, o Daniel salvou. O outro cara estava livre com o Daniel, da entrada da grande área, adiantou demais a bola e dele não conseguiu fazer o gol. Então a dupla não tem essa verticalidade. Ela precisa ser mais vertical. Não sei se é porque perdeu a confiança, se é pela fase, se tem um pouquinho de tudo, mas está muito intranquilo o time do Internacional no Beira-Rio. A última vitória foi contra o Juventude no Campeonato Gaúcho. O Inter passou pela escalação, Moisés. Não pode Dourado e Johnny jogar junto. Ele é um ou outro. E aí o Maurício ficar no banco. Eu sei que o Maurício jogou e que vai poder estourar tudo. Ele não entrou, né, Adil? O Maurício não entrou. Não, eu vou entender isso. Né? Eu até vou entender que daqui a pouco o jogador tem um risco. O jogador está ali, não é colocado porque tem um risco realmente de lesão muscular. Mas o Inter tem que ter mais opção. Se ele não pode usar o Maurício porque o Maurício está desgastado fisicamente, ele não pode entrar com o Johnny e Dourado.
ele tem que tentar alguma coisa diferente. Pô, ele tem um Nonato ainda, o Nonato agora tá arquivado. O Nonato ele tava jogando, daqui a pouco ele é totalmente arquivado, agora ele tá no banco, não entra mais pra mais nada. Será que ontem não era jogo pro Nonato e não pro Johnny? Um cara que carteia um pouquinho mais o jogo, aciona, tem uma bola longa, o Nonato tem uma bola longa boa. E até finaliza, né? Chega um pouquinho para finalizar. Será que ontem... Eu acho que a lentidão do Inter passa pela escalação. O que tá chamando a atenção é esse arquivamento de jogadores da dupla Grenal, né? É isso aí. Eles somem do mapa. Do nada, eles estão no time e de repente não estão nem na relação. Ontem, tem uns que estão em casa já. Ontem o Darlan renasceu, mas também tava... Né, Então, claro, passou pelo Covid também, mas... E aí, aí não estão botando o Rodrigues porque o Rodrigues é muito afoito. Então bota o Paulo Miranda que é atacante. Porque ele meteu uma bola no domingo passado para trás. A bola foi no Pikachu, ele chutou fora. Estava totalmente liberado para fazer o gol. E ontem ele deu mais uma assistência. Ele é o rei da assistência. Ontem deu certo. Ontem deu certo. Ontem deu gol. Exato. Não, é que ontem ele deixou de frente, né? O Pikachu, quando ele entrega a bola, tinha um pouco ângulo, né? Ontem ele deixou o cara... Mas observem o primeiro gol. Então joga quem tem experiência. Então vamos lá. Observem o primeiro gol do Juventude, a mancada do Paulo Miranda. Ali tem dois erros, e tem o seguinte, no gol do Santos, o que o Marinho fez, o Bobson não deu não encurtou o espaço para evitar que a bola pudesse ir para o gol. Ontem, o Diogo Costa fez a mesma coisa. Diogo Barbosa? O Diogo Barbosa, ele não deu o bote no jogador, e aí o outro não tinha água, mas o Boia... Né? O Paulinho Tava Boia por ontem cima de novo, né? Deu uma boiada. Se o time do Grêmio afunda, o Paulinho Boia. A saída do Diego Souza no intervalo, tu achou? Não, normal, Felipe. O Diego jogou um primeiro tempo muito ruim. Ele tá com dificuldade, ele tá com dificuldade de dominar a bola. Exatamente. E não é culpa da equipe, porque a equipe insistiu com ele, Felipinho. Os lances foram jogados. Só que assim, aí quando a bola era jogada, aí ele parece que ele tava perdido. Ele tava muito atrás. Aí o zagueiro cortava antes que ele. Quando a bola estava numa linha boa, ele estava muito na frente. Aí então ontem realmente o Diego Souza estava perdido. O Ricardinho não acrescentou, só que o Ricardinho meteu mais pressão no jogo. Os zagueiros da equipe do Juventude começaram a correr pra cá, pra lá, e se movimentavam e tinham que cobrir. Quer dizer, o garoto ele se movimentou mais. O Diego Souza, ele facilitava a marcação, porque ele estava ali quase fincado no meio dos zagueiros. Pô, aí o zagueiro fica fechadinho com ele, ele não aparece no jogo, né? Depois do Covid ele voltou mal. Não, mas o Jaci não tá fácil. Muito mal. Eu até gostei do jogo do Diego contra o Santos. Ele joga bem melhor que o Santos. Contra o Fortaleza ele já não foi bem, e ontem pior ainda. Ontem o primeiro tempo dele foi muito ruim. Aí eu pergunto pra vocês, o Diego Souza não jogou bem. Aí vai o Ricardinho. Se não é o Ricardinho é quem? Não tem mais ninguém. Aí é o falso 9. Aí o Thurin, mas o Thurin, tá arquivado também. Tá lesionado. Então, onde é que eu quero chegar? De novo, vou chegar num ponto importante. Na zaga do Grêmio, será que não tem quantos zagueiros melhor que o Paulo Miranda e que baratos estão no mercado do Brasil hoje? Será que o Grêmio não pode trazer um zagueiro melhor que o Paulo Miranda, que tá, eu tenho certeza, vai se abastecer num time que está precisando vender jogador e que vai poder comprar e vai trazer para botar no elenco? O Inter anunciou agora há pouco, teve a coletiva do Bruno Mendes, né? É um cara de 20 anos, um garoto de 20 anos, 21. Né? É uruguaio. Né? E, cara, ele é a possibilidade. Vamos investir nesse tipo de jogador, então. Mas tem que tentar alguma coisa, não pode deixar o time sem zagueiros. Tu pode ver que o Grêmio está com dificuldade no setor defensivo, porque o Jeromel virou peladeiro. O Jeromel não tem mais a noção do bote. A bola aérea, que era a especialidade dele quando era lançado para dentro da área, ele tinha a leitura correta para chegar nela, desaprendeu. E ele está agora começando a botar a bola na frente e correr, ou para o lado esquerdo, para o lado direito. Ele desaprendeu um pouco, né? Por quê? O setor defensivo está todo ele esculhambado. O Rafinha tem que ser escalado para discutir com o adversário. Como ele bateu boca ontem? Não, e foi pro vestiário, eu acho que tá até agora lá procurando. Não, batendo boca o tempo todo. E jogou o quê? Impressionante. O problema do Grêmio começa em cima. Depois da entrevista coletiva do Herman ontem, me tapei de nojo. Não, mas o Herman, deixa eu dizer, Moisés, o que aconteceu com ele? Ele tá perplexo. O Herman, o que eu senti, pelo Herman, o Thiago Nunes estava fora ontem. E acho que há um consenso, ou seja, a maioria permitiu que o Thiago continuasse, e o Herman foi meio constrangido para tentar justificar. Porque aquela história, cara, tô contigo. Se nós fechamos aqui, vamos fechar, eu vou lá. Só que aquela coisa sem convicção. Ele não conseguiu justificar a permanência do Thiago Nunes. Ele não teve a maioria, né?
E aí, Sendo como líder que- do grupo, ele foi totalmente... Sendo que sem convicção. é importante lembrar que o Thiago Nunes veio muito também pelo Hermann, porque ele tinha convicção de que daria certo. E tem o seguinte, o Grêmio precisa fazer o seguinte, ele precisa demitir o técnico e fazer uma rescisão de contrato de 2 ou 3 jogadores no mínimo. Tem que rescindir, Adil. Tem que rescindir. Também acho. Tem que dar sacudida no grupo também. O técnico não entende. Não está dando certo. Eu acho Exato. que... Mas olha, tem jogador que precisa ir para Eldorado Foi do o Sul que eu de manhã, entendi. de tarde e de noite. Foi o que eu entendi do presidente, porque o presidente disse, se não ganhar domingo, aí a gente vai ter que começar de novo. Não. Para mim, o começar de novo é descartou isso. rescisões, Felipe, de jogadores. Descartou. Disse que não serão Por- feitas rescisões. É. Ele falou recomeçar, ou seja, o Thiago está fora. Olha, eu fazia tempo, o Pois Romildo, é. ele deu tipo assim, ó, ele foi público. Cara, o limite, ele falou assim, ó, não tem mais espaço para derrota. Né? Se ocorrer Pela derrota, entrevista vamos dele- recomeçar. Pela entrevista dele, já era para acontecer ontem a demissão. E Jaci, me pareceu que o Thiago Nunes já está bem avisado, ele está bem consciente. Sim. O Thiago, ele aceitou essa condição de treinar essa semana para vencer no final de semana e se salvar. O Thiago está consciente disso. Ele falou, que não eu acho sou que, ingênuo. Sabe que Né? eu acho que o Thiago tá muito naquela assim, ó, não deu certo no Corinthians. Se não embalar o trabalho agora, ele já vem de 2 fracassos em times grandes. E aí ele vai começar a ser considerado um treinador de porte médio. Ele pode até ganhar domingo. Domingo. Ele não vai conseguir se firmar como técnico do Grêmio. Ele não tem o vestiário. O vestiário está... Engolindo. A meninada já tem outra postura, porque não vai nessa que os velhos é que mandam o vestiário. Eles podem mandar, mas os guri não obedecem. Aí tem lateral que estava jogando bem, sai do time para entrar quem tem currículo, e assim vai indo, vai mexendo aqui, vai mexendo lá. E o Grêmio terminou ontem, o que ele fez ontem? Está na hora de voltar 3 substituições. Tem técnico que com 5 se atrapalha, só escolhemos o time, rapaz. Mas, Adil, pelo amor de Deus, eles fazem trocar por trocar. Simplesmente, sai Adil, entra lá. Quer me agradar para me botar lá no jogo ou eu ficar mais bravo ainda, porque está 2-0 eu entro daí. Tem que voltar para 3 substituições. Eles não conseguem, com 5, se adaptar bem. Eu faz muito tempo que eu não vejo o Grêmio tão esculhambado. Virou uma esculhambação. É um time esculhambado. É vergonhoso ver o Grêmio jogar. É uma coisa assim, lastimável. O Roger tem uma reta final dele. Eu não lembro exatamente quem são os times, mas um acho que é a Ponte Preta. Ponte Preta e Curitiba. E antes é o Curitiba, né? Isso. É um na sequência do outro. E ele toma 2 goleadas, eu Meio acho. constrangedor. Foi 13 e 4-0. Foi uma coisa assim meio lamentável. Mas ainda o Grêmio tinha chance de gol, pelo menos. Os caras perdiam a gol em cima da linha, estava a bola na trave, se atirava no chão, virava uma cambalhota por cima de uma placa, acontecia alguma coisa. O time do Grêmio está entregue. O Jeromel, ele deu uma entrevista ontem, parecia que ele tinha visto um fantasma, um faraó. Foi uma coisa abismal. Não tem cabimento. Ele quase desmaiou ao vivo para todo o planeta. Ele até está perdido na entrevista, não é só no jogo. Cara, não tem até na explicação. entrevista. E por falar em Roger, o oxigênio dele está terminando também, né? Olha. Ele tem um tubo só de oxigênio, cara. É uma coisa impressionante. Ele começa bem e depois desanda a maionese. Mas quem tem tubo de oxigênio é o Paulo Vitor e o Paulo Miranda. Porque depois de tudo que eles fizeram e não vão sair do Grêmio... É que eu te digo, eu tô falando. Não tem cabimento. Porque olha, o Paulo Vitor e o Paulo Miranda, que já fizeram pelo Grêmio. Pessoal, final de semana, olha aí, vai ter mudança, vão ser muitas mudanças no time. Eu tô sentindo assim que lateral direita vai ter Wanderson, na zaga Paulo Miranda não aparece, até porque volta o Cana, mas acho que... Mesmo que não voltasse, não seria volta. Mais usado. É. Na lateral esquerda, olha, não sei se não vem Guilherme Guedes por aí. Né? No meio de campo, olha... Vai ter algum tipo de mudança também. E aí o Grêmio trocou e continuou tapeando. É bom, é tudo que o Juventude queria. Ele botou uma linha de marcação, até intermediária vocês fazem o que vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Mas quando vocês encurtar a bola, nós vamos pegar um contra-ataque. Teve uma bola pelo lado esquerdo que acho que foi aquele meio chinês lá, japonês. Chico. O Jean-Pierre correu atrás dele, deu 3 passos e morreu. Parou, não conseguiu mais. O Jean-Pierre correndo para marcar, pessoal, assim, ó, coisa que eu não pode acontecer aquilo. Vocês viram não pode acontecer. A polêmica nas redes sociais, porque o Riquelme se manifestou e o Jean-Pierre pegou uma das frases do Riquelme, que era o Riquelme reclamando, na época, que reclamavam do jeito que ele, às vezes, jogava, né? Porque ele era um jogador mais parado, ele não era um jogador de... E aí o Jean-Pierre pegou essa frase e comentou embaixo, né? E aí, como é que é?
Então, o Jean-Pierre, incrivelmente, ele acha que ele não precisa correr mesmo. Não, Ficou mas, claro na matéria? Não, mas primeiro que tinha que se situar, né? Ele não pode comparar o Riquelme, né? Por favor. Outro jogador que está horas perdidas chama-se Jean-Pierre. Aliás, Matheus Henrique. Olha, ele vai para a seleção pelo currículo dele, né? Pelo tempo que ele estava bem, porque, olha, o momento dele é danado. Mas eu não sei quem é que está se salvando no Grêmio. Mas ontem tem alguém que está salvando, é o goleiro. É que sabe o que foi o mais constrangedor para mim é que o Juventude, ele direcionou o jogo como ele quis. Não, é aquilo que o Adil falou. Ele botou, deixou o Leão rugir da intermediária até a intermediária. Quando o Juventude faz o gol, o Juventude adianta as linhas, vocês viram, né? Ele adianta a marcação, ele marca em cima, ele já produz, faz o gol, recua de novo. Ele fazia isso algumas vezes, isso para dar uma respirada. Isso. Quando ele sentia que o Grêmio deu uma amolecida e subiu um pouquinho, mas aí logo ele já descia. Mas ele controlou o jogo como ele quis. Isso, ele dava para vamos dar uma canseira no Grêmio. Aí nós voltamos, eles voltavam para trás da linha da bola. Mas ontem, pessoal, as principais chances do Grêmio são com Matheus Henrique. Avaliem o jogo. São as 3 grandes chances do jogo, o Matheus Henrique está envolvido. Né? Ele é um jogador que está contribuindo muito ofensivamente. Aí me parece que o Matheus está no meio do caminho agora. Ele é um cara que está indo muito para a transição ofensiva e está deixando, né, o meio de campo descoberto. Aí o Grêmio vai ter que dizer claramente o que quer dele. Se ele quer um meia marcador ou um segundo do meio de campo. Exatamente, ele porque não sabe ele o que ele é. muito. Ele não tem identidade. Ele faz uma jogada lindíssima pela esquerda, ele passa por vários jogadores de Juventude. E ele está na linha de fundo, perde o ângulo e dá o toque para trás, esperando o Diego Souza. Só que o Diego Souza está olhando o conta-carochinho, eu acho. Ele está olhando para os lados, assim. Aí o cara fez toda a jogada. É hora do centroavante se adiantar e tomar a dianteira e todo mundo. Ele fica assistindo o jogador de Juventude tomar a frente e tirar a bola dele. Eu não estou aqui para defender o Matheus Henrique, mas eu acho quando tu alcança a seleção brasileira numa posição e aí tu começa a botar o cara para tudo que é lado, eu acho uma injustiça com o jogador, sinceramente. Ele perdeu a identidade. Ele não sabe se é segundo homem de marcação ou se ele é o armador da equipe. Não, lembrem-se, né? Ele foi chamado pelo Tite, né? Ele está indo para a Olímpica agora, mas ele foi chamado pelo Tite, ele chegou aí para a seleção principal. E o Aguirre no Inter, Felipe, ele tem que se puxar um pouquinho, né? Não adianta ficar só no amor. É só no amor. Aí o Diego Aguirre, e aí tá no amor, a torcida tem paciência, daqui a pouquinho ele vai ver paciência. Ele tem que começar também a fazer um pouquinho diferente. Não dá para fazer muito o que fez, porque ele conseguiu 4 pontos aí diante de 2 times bem questionáveis, né? Teve muita dificuldade e pegou o primeiro time um pouquinho mais organizado, já se foi. Essa sequência é reveladora pro Aguirre, hein? Eu não acho que ele vai ficar no Inter se ele perder mais 3, 4 também, vai estar fora. Se ele chutar um toco aí com mais 3, 4 partidas, onde é que o Inter vai parar? Ele tá fora do Inter também. Vai pegar pressão. Osmar, né? E daí assumiu o Osmar. Ele vai... Se é para fazer o que tá aí, né? Ele vai tomar pressão. Até nós. Ele não pode no Beira-Rio achar que vai jogar com 2 volantes contra o Palmeiras, está tudo certo. Ser totalmente... O Inter, ele castrou o Internacional na criatividade. Então não tinha nada, não entregou nada ofensivamente. E aí o Moisés, por que o Caio Vidal? Claro, o Caio Vidal é o cara que pega a bola e vai pra cima por conta própria. O que o Douglas tentou fazer no Grêmio? Aliás, prestem atenção, o Douglas está tentando resolver o jogo sozinho e não pode fazer aquilo. Ele tem que ser mais coletivo. Ele tá tentando, ele deu 3 batidas que o Carné ficou olhando para ele, só faltava rir. Ele bate onde o goleiro tá. Então ele não pode tentar resolver o jogo sozinho. Ele tem muita qualidade. Essa qualidade tem que ser coletiva. Né? E o Caio Vidal, o que fez no Inter? Opa, ninguém, não consigo jogar. Eu vou dar minha arrancada e vou tentar fazer alguma coisa. Foi isso que o Caio Vidal fez no Inter, por necessidade. É o cara que mais ofereceu algum risco para o adversário. As piores arrancadas do Grêmio, tá? Porque quando o Grêmio caiu, o Grêmio não arrancou tão mal. 2006, 27%, 2019, 27% e agora 2021, 11%. É a pior arrancada do Grêmio em todos os tempos no Brasileiro. Não tinha como Na verdade, ser não arrancou, hein? né? Ele tá parado. Eu tô falando de 6 partidas, ele tá né? patinando. E olha, eu vou dizer mais, e já tá escorregando para trás. Que coisa, né? Se fosse adotar a linguagem de outro técnico, quer dizer que ainda está taxiando. O time do Grêmio, ele tem que tomar um cuidado, porque todo ano a gente fala assim, esse time não tem elenco para ser rebaixado. Esse time não vai ser rebaixado. Esse time não cai para a segunda divisão. A gente já viu isso com o Inter, com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Botafogo, com o Fluminense, com o Vasco. Cruzeiro. Não tem time para cair. Cruzeiro. E daí cai. Tem que cuidar. Tem que cuidar porque time grande, quando a água bate no queixo, né? Não sabe nadar.
Bom, já está com a gente aqui Ricardo Sander, daqui a pouquinho tem o Redação no ar. E aí, Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Felipe. Boa tarde, mas a gente traz aqui uma notícia que é bem pesada aqui, que a gente vai trazer daqui a pouco com o Arthur Dules na abertura do Redação no Ar. Foi preso o padrasto que estuprou e engravidou uma criança de 11 anos em Estrela. Nossa. E coisa que continua acontecendo esses dias, teve um que estuprou também uma menina de 9 anos lá. Mortes no trânsito representam mais do que o dobro dos homicídios registrados na região durante o primeiro semestre de 2021. Também o Arthur vai destacar um levantamento feito aqui pela Rádio Independente. A Polícia Rodoviária Federal de Lajeado realiza entrega de agasalhos para a Defesa Civil e a situação da UTI pediátrica, né, que fechou no HBB. Então, o Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires realiza um estudo para a implantação de UTI pediátrica que deve ser referência para os vales do Taquari e Rio Pardo, já que em Santa Cruz também fechou. Nós vamos conversar com o Luiz Fernando Siqueira, tem muita preocupação quanto a isso, né? Muita. O Luiz Fernando Siqueira é o administrador do Hospital São Sebastião Mártir. As crianças de 29 dias até 13 anos são as que são atendidas na UTI pediátrica. Aqui em Lajeado funcionava conjuntamente UTI neonatal, que são aquelas recém-nascidas até os 28 dias, e depois pediátrica. E o Ministério da Saúde diz que não pode ser junto, o hospital diz que não tem equipe, investimento, Santa Cruz também está enfrentando essa dificuldade, então pode ser, Venâncio, a saída para que pelo menos não precisa as crianças irem para mais longe. Então a gente vai ampliar esse tema daqui a pouco aqui dentro do Redação no Ar. Pois é, tem algumas coisas que são interessantes, né? Que tem muito preciosismo, né? Minha gente, é muito precioso. Pai, nem é bom opinar, mas muito preciosismo. Os caras dizem que não, mas não dão solução. Aí o hospital tem que fechar o UTI pediátrica por causa de preciosismo. Poxa vida, vamos ficar sem o atendimento. É uma pena, mas a gente vai ter esse assunto então daqui a pouquinho no Redação no Ar, então você continue com a gente. A todos uma ótima tarde. Na Rádio Independente, Independente Esportes. Promoções diárias é com o Mercado 2 Guris. Tudo pra dona de casa e pra sua família. Hortifruti com variedade e qualidade pra você e sua saúde. Pães fresquinhos, cucas e muitas delícias da padaria própria. Açougue com cortes especiais e para o dia a dia. Além de bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Um mercado completo. É 2 Guris, na RS 421, na principal de Conventos, em Lajeado, em frente ao Sicredi. Mercado 2 Guris, agora sob nova direção. O Centro Odontológico Andréa Nonemacher conta com o tratamento via lâminas e lentes de porcelana na cor ideal para o seu sorriso. Com lâminas e lentes de porcelana, você terá uma mastigação mais segura e um sorriso mais harmônico. Com a doutora Andréa Nonemacher, tenha isto com um atendimento que cuida de você. Ligue 3729-5810. Centro Odontológico Andréa Nonemacher, no centro de Lajeado. Saia dessa fria com a Lagevale. Torneiras e chuveiros elétricos à pronta entrega. Passe na Lagevale e tenha um inverno mais quente e confortável. Contamos com a parceria de profissionais terceirizados para te indicar e você ter também na instalação a qualidade Lagevale. Siga @Lagevale Materiais. Nos fundos da Vale Cross, bairro Americano, em Lajeado, é Lagevale Materiais de Construção.